Eu tenho pensado bastante sobre essa entidade na minha cabeça, sobre sua natureza, mas também sua composição. Nerds, para tudo, mano. Eu acabei de pensar em uma teoria sobre WandaVision, cara, com base nos quadrinhos que faz muito sentido e eu quero muito compartilhar essa teoria com vocês, né? Eu tô assistindo WandaVision toda semana, né, que tá saindo aí no Disney Plus, e a série é muito boa. Por isso eu fiquei pensando em várias coisas e montei uma teoria, cara. Pelo título que tá aí no vídeo, cara, você pode achar isso meio bizarro e impossível, até pode ser mesmo, mas cara, faz muito sentido. Assiste esse vídeo até o final e aí você comenta aqui o que você acha, eu quero muito ouvir a sua opinião a respeito dessa teoria, cara. Agora eu quero ver tudo. Vai envolver a mitologia da Marvel, cara, seres cósmicos, né, as joias do infinito, cara, porque WandaVision tem sim várias e várias referências às joias do infinito, cara, em vários episódios, né, e eu vou mostrar essas referências aqui nesse vídeo pra vocês, todas essas referências. Vai envolver também o Mephisto e o final da série WandaVision, cara, só coisas épicas. Tem coisas aqui, cara, que são fatos mesmo, coisas que estão ali e são fatos, né, e tem coisas que são teorias minhas que eu vou passar pra vocês. O Mephisto, na realidade, está preso dentro da joia da mente e está manipulando a Wanda, cara, lá em WandaVision, pra ela conseguir libertar ele de algum modo. Só que pra isso, cara, pra ele conseguir se libertar da joia da mente, ele vai precisar de algumas almas poderosas, né? Como aconteceu nos quadrinhos. Quanto mais almas poderosas o Mephisto possui, mais forte ele fica, né? E mais tempo ele também consegue ficar no nosso mundo. Nada então melhor do que as almas do Billy e do Tommy, os dois filhos da Feiticeira Escarlate criados através dos poderes dela. Vem comigo, senta aí direitinho que eu vou explicar essa teoria maluca e muito da hora pra vocês. Seguinte, nerds, nos quadrinhos existiu uma entidade cósmica chamada de Nêmesis. Ela existia antes da criação do nosso universo, e ela foi a responsável pelo Big Bang e também por criar as joias do infinito e espalhá-las pelo universo. E nos quadrinhos, cara, a Nêmesis também foi a responsável por criar o Mephisto, né? Além também de outras criaturas demoníacas e cósmicas. Bom, então essa aqui já é a primeira conexão entre o Mephisto e as joias do infinito. Eles tiveram o mesmo criador, né? E a mesma origem. E aí que começa a entrar a nossa teoria, cara, porque isso aconteceu nos quadrinhos. Só que no UCM aconteceu coisas bem semelhantes a isso também. Parece que a origem das joias do infinito é a mesma dos quadrinhos, né? Wong diz isso lá em Guerra Infinita, quando ele diz que as joias do infinito surgiram do Big Bang, com a criação do nosso universo. Isso bate com a origem dos quadrinhos, né, que a Nêmesis explodiu e criou as joias e as entidades a partir dela. Só que nos quadrinhos, a Nêmesis, cara, ela só criou essas entidades, essas criaturas demoníacas, porque ela estava se sentindo sozinha no cosmos, no universo, né? E ela ficou muito solitária e decidiu criar alguns seres. Só que é dito nos quadrinhos que ela criou essas criaturas sem saber, cara, se elas seriam boas ou más, pois ela não tinha esse conhecimento de bem e mal, né? Ela é um ser cósmico, cara, que pensa em outro nível além disso de bem e mal. E aí, por não desejar que as suas criações fossem boas, essas criações, cara, essas criaturas, acabaram escolhendo o caminho do mal. A Nêmesis acabou ficando descontente com a escolha das suas criações, né, que só pensavam em destruições e caos, e portanto os destruiu, cara. Depois o Mephisto explica lá nos quadrinhos que na verdade a Nêmesis aprisionou e meio que escondeu essas criaturas. E aí ela ficou sozinha novamente no cosmos, cara, e foi quando ela decidiu se explodir e gerar um multiverso e as joias do infinito. Nesse processo também os demônios, que são as criaturas que ela tinha criado, se libertaram no nosso multiverso. Isso tudo é contado no quadrinho do Surfista Prateado, cara, número 45 de 1987. Bom, aí que tá, nerds. Se nos quadrinhos aconteceu tudo isso, o que impede disso também ter acontecido no CM, cara? Da Nêmesis ter explodido, como o Wong falou, aí espalhou as joias do infinito, só que como nos quadrinhos a Nêmesis meio que aprisionou as suas criaturas em algum lugar, vai que esse lugar fosse dentro das próprias joias do infinito, cara. Por isso que as joias são tão poderosas, porque contém algumas criaturas super poderosas, né, que a Nêmesis acabou criando. E aí o Mephisto acabou ficando preso dentro da joia da mente, cara. Ele mesmo já disse isso nos quadrinhos, né. Ele falou assim, que ele e a joia do infinito já tiveram algumas associações íntimas. Será que essa relação íntima que o Mephisto conta pro Thanos que ele já teve, né, nos quadrinhos, pode ser sim essa relação de prisioneiro e prisão? Se ele realmente estiver preso na joia da mente, ele vai estar desesperado para sair lá de dentro agora, né? E o Thanos usou as joias do infinito algumas vezes, então elas acabaram enfraquecendo.
Por isso então que agora o Mephisto consegue influenciar ainda mais pessoas e tá sim manipulando a Wanda. Eu vou explicar isso pra vocês melhor, nerds, que tem várias semelhanças entre o Mephisto, a Joia da Mente, os poderes que os dois possuem, né, meio que de manipulação. Vou explicar isso pra vocês, fica comigo. Nos filmes dos Vingadores de 2012, a Joia da Mente, que estava no cetro do Loki, dentro da nave da S.H.I.E.L.D., né, acaba manipulando os Vingadores para eles brigarem entre si, aumentando a raiva deles, o medo, discussões, e todos perdem o controle, cara. Até o Hulk tava quase se transformando ali. Ele até menciona o caos. Tem estilo. E nós somos o quê? Uma equipe? Não. Nós somos uma combinação química que provoca o caos. E não era o Loki manipulando todos ali. Era a própria Joia da Mente fazendo isso sozinha. Como eu mostrei no início do vídeo, cara, o Visão, ele diz lá em Vingadores Guerra Infinita que ele sente a entidade que está na cabeça dele. Então, ele não se refere à Joia do Infinito como um objeto poderoso e tal. Ele se refere mesmo como uma entidade, que dá a entender que é um ser vivo, alguma coisa viva. E também foi dito no próprio site da Marvel que o Loki estava sim sob influência da Joia da Mente, cara. Então ele estava agindo daquele jeito de trazer os alienígenas para destruir a Terra, lutar contra o seu irmão para tentar matar todo mundo, porque ele estava sob influência da Joia da Mente. Isso é muito igual ao que o Mephisto faz nos quadrinhos, né? Ele manipula as pessoas, os medos dessas pessoas fazem elas se voltarem contra os seus amigos, né? E as deixam com raiva. Afinal, nerds, ele é o demônio. Então a gente já viu que a Joia da Mente tá manipulando as pessoas, né? E tem essa chance de o Mephisto estar preso lá dentro porque os poderes dele são semelhantes. E agora que o Thanos, como eu disse, já usou ela algumas vezes, a Joia pode estar um pouco mais enfraquecida, né? A prisão onde o Mephisto está. E agora ele tá conseguindo influenciar ainda mais pessoas do que antes, né? A conexão dele com o mundo aqui de fora tá mais forte. Por isso, ele consegue manipular ainda mais a Wanda. Em WandaVision, eu acredito que a Wanda já conseguiu a Joia da Mente de alguma forma. Vale lembrar também que a Joia da Mente nunca foi destruída, cara. Na verdade, ela foi fragmentada lá em Guerra Infinita pela Wanda, e o Thanos desfez isso com a Joia do Tempo. E depois o Thanos também diz que ele reduziu as Joias do Infinito, né, a átomos, né, dando a entender que ele tinha sumido com elas, né, destruído elas. Só que elas não foram destruídas. Os próprios diretores de Guerra Infinita e Ultimato, né, falaram que as joias ainda estão dentro do UCM, elas existem lá, os poderes delas também estão lá, só que elas foram reduzidas literalmente a átomo, então fica mais difícil de conseguir acesso às joias agora. Mas é possível. Então você pensa só, a Wanda, louca pra conseguir reviver o Visão, ela pode ter pensado, ó, agora que a gente venceu o Thanos, eu vou ir atrás da Joia da Mente e vou colocar de volta no Visão, ele vai voltar a ficar vivo. Pronto, muito simples. E eu acho que foi exatamente isso que ela fez. Ela deve ter procurado a joia de alguma forma, sentido a joia de alguma forma, né? Já que o Barão Strucker fez lá experimentos com a Wanda e com a Joia da Mente. Então ela tem uma certa conexão com a joia. Talvez ela consiga já sentir a joia, mesmo a joia estando em um estado subatômico. E aí ela foi, pegou o corpo do Visão lá nas instalações da SWORD e colocou a Joia da Mente nele. Até bem recentemente, era a localização ultra secreta do cadáver do Visão. Inclusive, isso é bom de mencionar, cara. Quando a Wanda entra putona lá nas instalações da SWORD, que eram instalações secretas, ela tava muito bolada, muito diferente da Wanda. Ela está destruindo tudo e tal. E também, quem que disse pra Wanda onde é que tava o Visão, cara? Como é que ela sabia onde tava o Visão? É muito estranho isso. Será que ela já não tinha encontrado a Joia da Mente? A Joia da Mente então manipulou ela, deu a localização da onde tava o Visão e meio que controlou ela, como a Joia da Mente, né, fez com os Vingadores lá em 2012, né? Em Vingadores de 2012, a Joia da Mente tava controlando o Gavião Arqueiro, né? Ele ficava putão, lutou contra os Vingadores. Será que essa Wanda que a gente tá vendo não é uma Wanda meio que tá sendo controlada pela Joia da Mente, influenciada por ela? Bom, até aqui a gente já viu que a Joia da Mente tem sim uma entidade dentro dela, como o próprio Visão diz. A gente já viu que essa joia, ela manipula as pessoas mesmo sozinha, cara. E que essa joia também já está inserida dentro do UCM, como os próprios diretores falaram que essas joias, né, ainda existem. Então o que impede do Mephisto estar relacionado com a Joia da Mente, usando os poderes das Joias da Mente para manipular a Wanda, ou então preso lá dentro? A Darcy já até mesmo falou na série WandaVision, né, no episódio 4, que o Rex que a Wanda criou está transmitindo uma energia cósmica de fundo que veio da época do Big Bang. A mesma energia que deu origem às Joias do Infinito. Então pode ter sim uma Joia do Infinito ampliando os poderes da Wanda ali dentro do Rex, cara. Por isso que tem essa energia cósmica de fundo. E por isso também que a Wanda tá tão poderosa, porque a Joia da Mente que tá ali tá ampliando os poderes dela. São duas coisas que meio que provam isso, cara. A primeira é que a Wanda, como eu disse, não tá controlando todas as pessoas de Westview sozinha, cara. Ela já disse que não teria como fazer tudo isso, né?
controlar a mente de tantas pessoas ao mesmo tempo e também criar esse show todo sozinha. Então, se não foi ela que tá fazendo isso, quem que foi? Pode sim ser a joia que tá no Visão e que tá influenciando ela de alguma maneira. A segunda coisa que prova isso é que o Visão tem os seus poderes antigos de volta, cara. A gente já viu ele entrando na mente das pessoas e libertando elas do Rex, e depois voltando elas ao normal. Só com os poderes da joia da mente, cara, o Visão conseguiria fazer isso, entrar na mente das pessoas e acordar elas. Teve pessoas que estavam falando que ele estava usando descargas elétricas para conseguir fazer isso. Só que beleza, você deu um choque elétrico em alguém, essa pessoa vai acordar. E pra você fazer ela voltar, vai dar outro choque elétrico? Não ia voltar. Sem contar que o Visão nunca demonstrou poderes elétricos, assim, de choques elétricos, nos quadrinhos, nem no CM. Ganhou esses poderes do nada. E também, quando ele bota a mão na cabeça da pessoa, é um poder meio que amarelo, meio quase alaranjado, né? A mesma cor da joia da mente. Então esse é o poder que a joia da mente dá pro Visão, os poderes que ele já tinha antes. E o motivo de tudo isso, cara, o Mephisto quer se libertar da prisão dele, e para isso ele precisa das almas dos filhos da Wanda, né, que tem uma grande quantidade dos poderes dela, afinal eles foram criados através do poder dela, da vontade dela. Nos quadrinhos, o Mephisto precisa das almas dos filhos da Wanda para ficar ainda mais poderoso, então em WandaVision ele pode precisar também para conseguir se libertar. Pra mim faz muito sentido, nerds. O Mephisto ele tá querendo mais poder pra ficar mais poderoso e se libertar, e pra isso ele precisa dos gêmeos. E também em WandaVision, como eu falei no início, tem várias referências às joias do infinito, cara. Parecendo que as joias vão voltar a aparecer sim. Por exemplo, tem muitas formas hexagonal durante a série, né, em vários episódios. Até o próprio Rex se expande em uma forma hexagonal. E a joia da mente também tem uma forma hexagonal, cara. Mais uma semelhança. Sem contar também que nessa imagem aí, você consegue ver melhor que os comerciais que teve em WandaVision tem sim referências às joias do infinito, né? Essa imagem foi um usuário do Reddit, cara, que postou lá e fez essa observação. O primeiro comercial estava envolvendo a torradeira relacionado ao Visão, que também foi criado pelo Stark e a Pedra da Mente. O segundo comercial com o relógio, isso está obviamente conectado com a Joia do Tempo. E no terceiro comercial, cara, a gente vê um cubo escrito Hydra Sock, né? E tem um tom azul semelhante ao Tesseract que também estava com a Hydra, então, mano, faz total sentido. E o quarto comercial, que aparece lá no quinto episódio, né, fora da existência do programa de TV da Wanda, apresenta uma substância vermelha e líquida, que pode então estar relacionado ao éter, né, também conhecido como a Joia da Realidade. Não são só essas referências não, cara, tem várias outras referências às Joias do Infinito, se liga só. O primeiro episódio está ligado à Joia da Mente, porque a Wanda retira as lembranças do Visão e dela, né, quando o casal está jantando e pergunta de onde é que eles vieram e tal. Só que a Wanda e o Visão não conseguem responder. Parecia que a mente deles estavam bloqueada e as lembranças, né. No segundo episódio, a Wanda mexe com o espaço, fazendo aquela mágica de teletransportar a Geraldine, né, de dentro daquela caixa. É uma referência também aos poderes que o Tesseract dá, cara, de teletransportar as pessoas. No terceiro episódio, a gente vê literalmente a Wanda controlando o tempo, quando ela diz não, né, naquele momento que um cara da SWORD entra pelo esgoto. Outro momento também nesse mesmo episódio é quando o Visão fala alguma coisa que a Wanda não queria ouvir, e então a Wanda volta a fita, né, rebobinando o tempo. É uma coisa que a Joia do Tempo faria. No quinto episódio, a gente vê a Wanda usando muitos poderes de alteração da realidade para construir tudo, manipular as coisas, então fazendo uma referência também à Joia da Realidade. E também tinha outra coisa, né? No segundo trailer de WandaVision, a gente vê lá a Wanda meio que mexendo na joia e a joia meio que se abrindo, se explodindo na frente da Wanda. Será que aquele não foi o momento em que a joia passou meio que a dominar e manipular a Wanda no subconsciente dela? Talvez ali que o Mephisto conseguiu acessar a mente da Wanda e por isso que de vez em quando a Wanda parece que não é ela mesma, cara. Bom, então como vocês viram, cara, tá cheio de referências às joias do infinito, então essas joias podem voltar a aparecer, cara. E eu acho que essa joia na cabeça do Visão é a joia real também. E essa joia talvez esteja relacionada com o Mephisto esteja ali dentro preso. Ele está manipulando os poderes da joia e também os poderes da Wanda ali de algum jeito. E ele que tá fazendo com que a Wanda amplie os poderes dela pra manipular todo mundo, cara. Pra mim isso faz muito sentido, cara. E o Mephisto criou lá, junto com a Wanda, os filhos dela. E ele agora precisa absorver esses filhos pra ficar mais poderoso. Bom, mas é isso, né? Essa é a minha teoria. Se você gostou, eu quero muito ouvir o que você achou disso aqui. E se você quiser complementar ela, comenta aqui embaixo, complementa essa teoria, que eu vou tentar ler o máximo e responder vocês. Posso até fazer depois mais um vídeo. E se vocês também gostarem dessa teoria, eu tô pensando em trazer análises dos 3 últimos episódios que faltam, né? Acho que é 3 ou 4 que faltam episódios, e vou fazer umas análises pra vocês, algumas
teorias a mais aí. Comenta aí, deixa o like também, falou, valeu nerds e fui!